Olá pessoal, aqui é a Isa, cientista do MIT em Boston, nos Estados Unidos. Hoje é dia 30 de março e eu vou tentar fazer o vídeo de hoje um pouco diferente. Essa é uma parede e eu vou ficar desenhando coisas na parede. Vamos ver se a gente consegue entender um pouco mais sobre a curva das infecções que a gente fica falando o tempo inteiro que temos que achatar. Bom, só para lembrar, aqui embaixo eu coloco todas as fontes que eu usei para montar esse compilado de informações e também tem um pouco mais sobre mim aqui embaixo. Bom, vamos lá então desenhar essa curva de infecções? Bom, nós vamos ter dois eixos, um eixo Y e um eixo X. Esse eixo é o número de casos diários. Então vamos escrever aqui. Bom, a gente tem o tempo desde a primeira infecção. Daí a gente sempre vê em todas essas curvas que estão nos jornais, nos livros, nas revistas, que tem um tracejado aqui. Vocês devem ter se lembrado desse tracejado. Esse tracejado representa a capacidade do sistema de saúde. Então vamos escrever aqui. O que isso significa? É o número de pacientes por dia que o sistema de saúde consegue cuidar, ok? E esse número é definido por país. Cada país vai ter o seu número de capacidade total do sistema de saúde. E aí vocês devem ter visto que essa curva tem duas formas possíveis, né? Uma forma é se desde o primeiro paciente não tiver nenhuma medida de isolamento, nenhuma medida de contenção, nenhuma medida de quarentena, o que vai acontecer é que o vírus vai se espalhar tão rápido, tão rápido, tão rápido, que a curva vai ser mais ou menos assim. Essa é uma curva onde não há medidas de contenção. Bom, se o governo estabelecer medidas de contenção, estabelecer quarentena, estabelecer fechamento de comércio, fechamento de grandes aglomerações, o que vai acontecer é que a transmissão do vírus vai ser mais devagar. Porque o vírus ele precisa de pessoas para ele se transmitir, certo? Então assim, se eu tenho vírus, eu só vou passar o vírus para alguém se eu tiver contato com essa pessoa de alguma forma. Seja porque eu tossi nessa caneta, a pessoa tocou na caneta, tocou no rosto, ou seja porque eu tossi na pessoa e a pessoa pegou o vírus, certo? Se você isolar as pessoas, o vírus vai se transmitir de forma muito mais lenta. Então a curva, se você tiver esse tipo de medidas, é o seguinte, é uma curva mais devagar e lenta. Pode até ser que se você somar toda a área embaixo da curva, que seria o número total de pacientes, vai ser o mesmo entre essa estratégia e essa estratégia, porém essa daqui demorou mais tempo. E demorando mais tempo, o sistema de saúde é capaz de sustentar. Então a gente tem aqui dois tipos de curvas de infecção e a gente pode dar nomes para eles baseado nos países que adotaram esse tipo de coisa. Então esse verde pode ser a China, certo? A China é um exemplo de país que conseguiu achatar a curva de infecções. Então vamos pelos números, né? A China tem, até hoje, dia 30 de março, um total de 82 mil casos confirmados. Nós tivemos cerca de 3 mil mortes. Então vamos lá. Esse daqui seria mais ou menos a curva de infecção da Itália. A Itália teve um total, até hoje, 30 de março, de mais de 100 mil casos. E desses, o número de mortes foi cerca de 11 mil. Exatamente 11.591 mortes. O que representa cerca de 11,3% de taxa de mortalidade na Itália, contra cerca de 4% de taxa de mortalidade na China. A China, no início da epidemia, fechou o país. Botou todas as cidades em quarentena, Wuhan ficou completamente isolada em quarentena, fecharam aeroportos, fechou o comércio e a população ficou em casa quietinha. Isso fez com que o vírus se espalhasse mais devagar e apesar de ter número de casos até similares, o número, cerca de 82 a 100 mil casos, esses casos não sobrecarregaram tanto o sistema de saúde como os da Itália. Bom, vamos entender agora o que é exatamente essa linha aqui, que é a capacidade do sistema de saúde. Cada cidade, cada país, cada local vai ter a sua capacidade do sistema de saúde, ou seja, quantos casos diários a gente pode atender naquele sistema de saúde. Isso depende de vários fatores. O primeiro deles é o número de médicos, enfermeiros. O segundo ponto é o número de leitos de hospital. O terceiro ponto é o número de respiradores. E o quarto ponto é o número de UTIs. Na vida real, nenhum sistema de saúde está preparado, está equipado para receber uma epidemia do calibre do coronavírus.
Então, vamos supor que a capacidade do sistema de saúde da Itália é de atender cerca de 1.000 pacientes por dia. E se a gente der um pouco de datas, né, para você se situar como que está a situação na Itália, o primeiro caso grave admitido em hospital na Itália foi no dia 20 de fevereiro. O ápice do número de infecções, que chegou a 6.000 novos casos por dia, que é esse topo dessa curva aqui, aconteceu entre o dia 19 de março até agora, né? A gente ainda tá nesse topo, a gente não sabe quando que ele vai acabar, mas vamos torcer que acabe logo. Vamos supor que fica aqui até o dia 30 de março, que é hoje. Então a gente pode afirmar que desde o dia 19 até um pouco antes, provavelmente aqui, né? Isso aqui deve ser dia 16 ou 17, o número de casos novos da Itália superou a capacidade do sistema de saúde. Significa que se você é o paciente número 1001 desse dia aqui, não vai ter cama de hospital para você. Que eles tiveram que fazer uma escolha de que pacientes vão receber cuidado e que paciente vai ser deixado para morrer nos corredores do hospital. Então isso aconteceu porque entrou um colapso do sistema de saúde. Não tem mais capacidade para receber tanta gente doente. É isso que aconteceu na Itália. Tem uma outra coisa muito importante para a gente entender essa questão de como que é o coronavírus, como que é a infecção do coronavírus, que é o tempo que demora para uma pessoa manifestar sintoma, esse sintoma ser grave, requerer internação e o tempo que ela fica no hospital internada. Então vamos pegar um carinha, e esse carinha, vamos supor que ele pegou o vírus no dia 20 de fevereiro. Então ele estava aqui, ele estava de boas, achando que está tudo bem, né? Só uma gripinha, não tem nada acontecendo. E aí vamos supor que ele começou a desenvolver os sintomas, sei lá pro dia 24 de fevereiro ou 25 de fevereiro. Aí ele começou a tossir, começou a ter febre, não tá passando muito bem. Aí vamos supor que no dia 26 de fevereiro, ele começou a ficar passando muito mal. Ele não estava conseguindo respirar, ficou super mal. Falou, tem que ir no hospital, as coisas não estão boas. Foi no hospital, a primeira coisa que acontece com pacientes de coronavírus com a síndrome respiratória, com essa pneumonia, é que ele chega no hospital e ele vai ser admitido em um leito. E esse leito vai ter um catéter de oxigênio. Então aqui a gente chegou no hospital, a gente precisa de ter médico, enfermeira e a gente precisa de ter leito. Nesse leito vai ter esse catéterzinho de oxigênio que ele coloca no nariz, né? E aí esse é um equipamento básico que tem em todos os leitos de hospital. O problema é que a pneumonia do coronavírus, ela realmente atinge o seu pulmão e faz com que o seu pulmão não consiga respirar nem com esse catéterzinho de oxigênio. Você não tem força para bombear esse ar para dentro do pulmão. Quando essa medida do catéterzinho de oxigênio não é suficiente para ajudar o paciente a passar pela infecção e sobreviver à infecção, o paciente precisa de respiradores. Então vamos supor que demorou 24 horas para a equipe médica perceber que a pneumonia desse cara era muito severa e ele precisava de respiradores. Então vamos supor que lá no dia 27 de fevereiro, esse paciente estava muito mal e ele precisava de apoio de respiradores mecânicos. Aí é que chega o famoso respirador que vocês estão escutando em todos os lugares, falando sobre a necessidade de ter esses respiradores. O que é um respirador? É um tipo de aparelho essencial para tratar os casos graves e muito graves dessa doença, do Covid-19. Ele é utilizado quando o pulmão dos pacientes está afetado demais pela pneumonia viral e não consegue respirar mais por conta própria. Então esses respiradores são equipamentos que promovem essa respiração mecânica, eles bombeiam o ar para dentro do pulmão, de maneira controlada. Esse procedimento de usar o respirador, ele exige que o paciente esteja sedado e entubado. Então é um tubo que passa por dentro da sua traqueia e para dentro do pulmão. Ele é conectado a um ventilador, ao respirador mecânico, e a equipe médica ajusta a taxa em que ele empurra o ar para dentro do pulmão. Então ele fica bombeando o ar para dentro do pulmão e a concentração de oxigênio do ar do paciente. Então esse tubo ele vai jogar o ar direto no pulmão, então o paciente consegue sobreviver à crise respiratória. Aí que está um número que eu acho que nem todo mundo sabe. Geralmente, quando o paciente chega nesse estado de requerer o respirador, ele precisa ficar no respirador por cerca de 20 dias. O que significa que se o paciente for admitido no dia 27 de fevereiro, ele vai ficar aqui até, sei lá, dia 18 ou 20 de março? Ou ele não vai resistir, vai ao óbito, ou ele vai ser liberado, ele vai melhorar. Então, cerca de 20 dias é o tempo que um paciente em estado grave com coronavírus precisa de ficar no hospital. Esse é o problema. Então, a gente precisa arrumar um jeito para que as infecções não sejam tão rápidas como é o que aconteceu na Itália.
A gente precisa frear o curso da infecção, frear o número de novos casos, para que o sistema de saúde tenha camas, número de camas correto, número de leitos corretos e o número de respiradores e UTIs corretos. E aí o que acontece é que, vamos supor que todos esses pacientes estão usando os respiradores, estão na UTI, estão lá precisando de apoio médico, e aí você é o paciente número 1001 daquele dia. Então não vai ter espaço para você naquele hospital. E aí por isso que a taxa de mortalidade aumenta muito, porque mesmo se você for um paciente que teve um acidente de carro, você também não vai ter espaço no hospital, porque todos os médicos, todas as UTIs, né, tudo aqui está sendo usado para tomar conta desses pacientes de coronavírus. Então, quanto mais rápida a infecção, maior o número de casos graves. Então, na Itália, esse é o número da Itália, é cerca de 25% desses casos são graves. Essa porcentagem parece ser uma porcentagem que também está se repetindo na Espanha. A Espanha também está tendo um estágio similar de infecção, com essa curva meio descontrolada. Então, se a gente tem 25% dos casos graves, a gente vai ter cerca de 25 mil pessoas precisando de respiradores, precisando de UTI, né? E esse número de pessoas, ele acumula, né, com o tempo. Então, olha só, esse carinha que ficou doente no dia 20 de fevereiro é diferente de um carinha que ficou doente no dia 25 de março. Então, isso vai ficando acumulado, porque ele está lá usando o sistema de saúde por quase 30 dias. Então, esse é o problema, galera. Se a gente pegar o meu gráfico e converter ele no computador, vai ficar mais ou menos assim. A China teve a estimativa dos primeiros 100 casos por volta do dia 20 de janeiro. 3 dias depois, Wuhan entrou em lockdown completo. Ninguém entra, ninguém sai, com altas medidas de isolamento social, com aumento da testagem da população, aí você identifica onde que as pessoas contaminadas estão, tentar aumentar um pouco a capacidade do sistema de saúde, construindo hospitais de uma maneira muito rápida. A Itália teve os primeiros 100 casos no dia 22 de fevereiro, e a Itália entrou em lockdown completo somente por volta do dia 9 de março, o que foram cerca de 18 dias após os 100 primeiros casos. Nesses 18 dias, a infecção já está espalhada. A Itália chegou num nível tão extremo de superar a capacidade do sistema de saúde que a gente chegou a ter 919 mortes em um dia. Isso é como se 3 Boeing 777 lotados de passageiros caíssem em um dia na Itália. Então vou falar um pouco aqui dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é provavelmente a realidade do Brasil daqui a uma semana ou 10 dias. Hoje, no dia 30 de março, a gente tem cerca de 160 mil casos confirmados de coronavírus, com 2.978 mortes. Ainda está muito cedo no início da curva, então os Estados Unidos devem estar por aqui, ó, no início da curva da infecção. O governador do estado de Nova York acredita que a gente vai chegar no ápice da curva, que é essa região aqui, em cerca de 2 a 3 semanas. Isso para os Estados Unidos. Então a gente está bem no início da curva mesmo. E a gente já tem 160 mil casos. E assim, considerando que o governo aqui dos Estados Unidos demorou muito para agir, demorou muito para colocar as pessoas em quarentena, para decretar lockdown das cidades e dos estados, a gente acredita que o curso da infecção está seguindo o curso da Itália, não o curso da China, que fechou o país inteiro, né? Então, tem uma fonte que eu coloquei aqui embaixo, que calculou que, porque a gente não teve essas políticas de isolamento muito rápido, e só agora, né, por exemplo, a cidade de Nova York só agora fechou, semana passada e etc, e as outras cidades dos Estados Unidos, a gente acredita que vai ter cerca de 2 a 20 milhões de americanos contraindo o vírus. Dependendo de quão bom vai ser as políticas de isolamento do país a partir de agora, e dependendo de quão bom essas políticas vão ser para frear a velocidade do vírus, se for que nem a Itália, a gente vai ter cerca de mais ou menos 20% desses casos, ou 25% desses casos, sendo graves. Isso significa que a gente vai precisar de cerca de 400 a 4 milhões de leitos, respiradores, etc. Então, assim, se entre 400 mil e 4 milhões de pessoas chegarem a casos graves, o sistema americano de saúde também vai entrar em colapso. O que a gente pode fazer, galera, então, é ficar em casa. E esse é o único jeito de fazer com que a curva fique abaixo da capacidade do sistema de saúde, evitando o colapso do sistema de saúde. O colapso do sistema de saúde é provavelmente a principal diferença entre as mortes desses dois países. E as mortes da Itália não param por aí. Muitos mais dias com alto número de mortes por dia, porque o sistema de saúde entrou em colapso. O que a gente pode fazer é ficar em casa,
torcer para que medidas de contenção sejam adotadas o mais rápido possível no Brasil. Vamos lutar contra esse vírus, vamos fazer a nossa parte, evitar aglomerações, só sair de casa se for estritamente necessário e vamos proteger a nossa sociedade, vamos proteger a nossa saúde e a nossa família.